O alarme do telemóvel de Amara Baptista soou estridente às 6:30 da manhã, rasgando o silêncio do seu pequeno apartamento em Benfica. Gemeu, esticando um braço volumoso para o desligar. Lá fora, Lisboa ainda despertava, os primeiros raios de sol de outono a espreitarem por entre os prédios. Amara arrastou-se para fora da cama, o seu corpo, generosamente curvilíneo e orgulhosamente negro, movendo-se com a familiaridade de quem carrega o peso do mundo, literal e metaforicamente. Enquanto o café borbulhava na máquina, Amara encarou o seu reflexo no espelho da casa de banho. Olhos castanhos escuros, inteligentes, perscrutavam cada detalhe. O cabelo afro, denso e vibrante, era uma coroa que ela usava com uma mistura de orgulho e desafio. Hoje escolheu um lenço amarelo sol para o adornar, uma pequena rebelião colorida contra a paleta neutra que esperava dela no escritório. A roupa era sempre uma batalha. Encontrar peças que lhe assentassem bem, que refletissem a sua personalidade criativa e que ao mesmo tempo não fossem consideradas demasiado chamativas, demasiado justas, demasiado ela. Optou por um vestido azul cobalto corte elegante e uns sapatos confortáveis. Uma armadura. A Criarte Lisboa, situada num dos modernos edifícios espelhados do Parque das Nações, era um mundo à parte. As paredes brancas, o mobiliário minimalista, os jovens designers de ar cool e roupas da moda. Amara, com os seus 32 anos, sentia-se por vezes uma antropóloga a estudar uma tribo desconhecida. Era uma designer gráfica sénior, talentosa, com um portfólio que falava por si. Mas naquele ambiente, parecia que o seu corpo e a sua cor de pele falavam mais alto. Bom dia, Amara. Esse vestido é uma escolha ousada. A voz melíflua pertencia a Sofia Azevedo e Vasconcelos, a menina de ouro da agência. Alta e esguia, loira de olhos azuis, Sofia personificava o padrão. O seu ousada soa a Amara mais como inapropriado. Bom dia, Sofia. Gosto de cor, respondeu Amara, um sorriso polido no rosto, enquanto por dentro revirava os olhos. Sofia era mestra em microagressões disfarçadas de elogios. No seu cubículo, Amara ligou o computador. O ecrã iluminou-se com o seu trabalho em progresso. Uma campanha vibrante para um novo cliente, as Vinhas Douradas, uma marca de vinhos de luxo que procurava uma imagem mais contemporânea e inclusiva. Amara sentia que este projeto podia ser a sua grande oportunidade. Tiago Mendes, um designer júnior sentado na secretária ao lado, ofereceu-lhe um sorriso tímido. Bom dia, Amara. Gostei da tua ideia para o logo das Vinhas Douradas, aquela com as curvas. Obrigada, Tiago. Pelo menos alguém parecia genuinamente apreciar o seu trabalho. Amanhã arrastou-se entre e-mails, ajustes de design e o burburinho constante do escritório. Na reunião de equipa para discutir o projeto Vinhas Douradas, Amara apresentou os seus conceitos iniciais, explicando a inspiração por detrás das formas orgânicas e da paleta de cores quentes que remetiam à terra e à paixão do Douro. Sofia, que também cobiçava a conta, ouvia atentamente, um pequeno sorriso enigmático nos lábios. Quando chegou a sua vez, apresentou ideias que estranhamente ecoavam alguns dos elementos que Amara acabara de mostrar, mas com um toque mais clean, mais europeu, como ela fez questão de frisar. Interessante como grandes mentes pensam de forma semelhante, não é, Amara? Disse Sofia, com um piscar de olho para o diretor criativo Ricardo. Amara sentiu uma pontada de irritação. Aquilo não era coincidência, era apropriação subtil. Mas como provar? Engoliu em seco. De facto, Sofia, a inspiração está no ar. Ricardo, o diretor, um homem na casa dos 50, que valorizava mais os contactos do que o talento bruto, pareceu satisfeito com a sinergia. Excelente, equipa. Quero ver propostas mais desenvolvidas na próxima semana. Amara voltou para sua secretária, o estômago a dar um nó. A luta ia ser mais difícil do que pensara. Lembrou-se de um dia na faculdade, um professor conceituado tinha elogiado a sua maqueta final. Um talento excepcional, menina Baptista, dissera ele, os olhos a percorrerem-na de alto a baixo. Terá um futuro brilhante se cuidar um pouco melhor da sua imagem. A palavra imagem pairou no ar, carregada de subentendidos sobre o seu peso, talvez até a sua cor. Naquele dia, Amara jurou a si mesma que o seu talento falaria mais alto que qualquer preconceito. Mas havia dias como este em que a armadura parecia pesar 1 tonelada. As semanas seguintes transformaram-se num campo de batalha silencioso. Amara dedicava-se de corpo e alma ao projeto Vinhas Douradas. As suas propostas eram ricas, fundindo a tradição vinícola portuguesa com uma estética moderna e ousada. Cada cor, cada tipografia, cada imagem era pensada ao milímetro.
Ela sentia que estava a criar algo verdadeiramente especial. Sofia, por seu lado, mantinha a sua ofensiva de charme e subtileza. E-mails importantes sobre o projeto misteriosamente não chegavam à caixa de entrada de Amara. Convites para reuniões informais com Ricardo, onde se discutiam as grandes linhas da campanha, eram-lhe esquecidos. Quando Amara questionava, Sofia respondia com um ar de inocência desolada. Oh, querida, mil desculpas. Devo ter-me enganado no destinatário. Ando tão atarefada. Tiago Mendes, testemunha silenciosa de muitas destas gafes, debatia-se com a sua consciência. Admirava a resiliência e o talento óbvio de Amara. Via a forma como as suas ideias eram frequentemente ignoradas, ou pior, subtilmente apropriadas por Sofia. Mas ele era apenas um júnior, ansioso por manter o seu emprego num mercado competitivo. Intervir parecia arriscado. Limitava-se a oferecer a Amara palavras de encorajamento nos corredores ou durante a pausa para o café, quando Sofia não estava por perto. O teu conceito para os rótulos está incrível, Amara, disse ele um dia, enquanto ambos esperavam pela sua vez na máquina de café. Aquela textura que lembra os socalcos do Douro é genial. Obrigada, Tiago. Espero que o Ricardo pense o mesmo. Amara apreciava o apoio, por mais discreto que fosse. Fazia sentir-se um pouco menos invisível. A solidão no escritório era, por vezes, esmagadora. À hora do almoço, enquanto os outros colegas se juntavam em grupos ruidosos na copa ou saíam para os restaurantes da moda do Parque das Nações, Amara muitas vezes comia a sua marmita sozinha, na sua secretária, revendo os seus designs. Não era por falta de tentativa de se integrar, mas os convites eram raros e, quando surgiam, sentia-se como uma peça deslocada. As conversas pareciam sempre girar em torno de temas dos quais ela se sentia à margem. As últimas tendências de moda para silhuetas esguias, as férias em destinos exóticos que o seu salário dificilmente comportaria, os namorados e namoradas que pareciam todos saídos de um catálogo. Só Dona Lourdes, a senhora da limpeza, uma imigrante cabo-verdiana na casa dos 60, parecia realmente vê-la. Todas as manhãs, quando chegava para esvaziar os caixotes do lixo, trocava algumas palavras com Amara. Bom dia, menina Amara. Tudo bem consigo hoje? Perguntava, o seu sorriso genuíno a iluminar o rosto enrugado. Bom dia, Dona Lourdes. Tudo se vai andando, respondia Amara. Um dia, Dona Lourdes encontrou Amara com os olhos um pouco vermelhos, depois de uma reunião particularmente frustrante, onde Sofia tinha mais uma vez levado o crédito por uma das suas ideias. Dona Lourdes pousou o seu carrinho de limpeza e aproximou-se. Menina, disse ela em voz baixa, mas firme, há luzes que brilham tanto que incomodam quem gosta de escuridão. Não deixe que apaguem a sua, ouviu? Tirou da sua pequena bolsa um pastel de nata embrulhado num guardanapo de papel. Tome lá, um docinho para adoçar a alma. Amara sentiu um nó na garganta. Aquele gesto simples, aquela sabedoria vinda de uma mulher que certamente já tinha enfrentado as suas próprias batalhas, deu-lhe uma força inesperada. Muito obrigada, Dona Lourdes, de coração. Entretanto, Amara continuava a sua cruzada silenciosa, documentar tudo. Cada e-mail omitido, cada ideia coincidentemente semelhante apresentada por Sofia, cada comentário depreciativo disfarçado de crítica construtiva. Guardava versões datadas do seu trabalho, capturas de ecrã, pequenas notas. Não sabia se algum dia usaria aquelas provas, mas senti-las ali, organizadas numa pasta secreta no seu computador, dava-lhe uma sensação de controlo. A pressão aumentava. A apresentação final a Vinhas Douradas aproximava-se. Ricardo parecia cada vez mais inclinado para as propostas de Sofia, que eram seguras e elegantes, embora Amara as achasse previsíveis e desprovidas da alma que o cliente procurava. Chegou o dia da avaliação de desempenho semestral. Amara entrou no gabinete de Ricardo, o diretor criativo, com uma mistura de apreensão e uma tênue esperança de que o seu trabalho árduo fosse finalmente reconhecido de forma justa. Ricardo sorriu-lhe, um sorriso que não chegava aos olhos, e indicou-lhe a cadeira. Então, Amara, começou ele, folheando uns papéis que Amara suspeitava serem mais um resumo das opiniões de Sofia do que uma análise objetiva do seu desempenho. Tecnicamente, o teu trabalho é irrepreensível. Os teus conhecimentos de software, a tua capacidade de execução, tudo de primeira. Amara esperou. Sabia que havia um mas a caminho. Mas, continuou Ricardo, confirmando as suas suspeitas, tenho recebido algum feedback. Digamos que precisas de trabalhar um pouco mais na tua projeção, na forma como te apresentas, como te integras na equipa.
Alguns colegas mencionaram que por vezes pareces um pouco intimidante. Ou talvez não tão colaborativa como seria de esperar. Intimidante? Colaborativa? Amara sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura. Ela que passava horas a ajudar o Tiago com dúvidas técnicas. Ela cujas ideias eram constantemente emprestadas sem crédito. Ricardo, posso perguntar que exemplos específicos levaram a essa conclusão? A sua voz saiu mais firme do que esperava. Ricardo desconversou. Oh, são apenas impressões gerais, Amara. Nada de concreto, percebes? Mas neste meio a imagem é tudo. Precisas de ser mais acessível, fazer mais networking. Sabes como é. Ele deu-lhe um olhar que ela conhecia bem. O olhar que a avaliava não pelo seu talento, mas pela sua aparência, pela sua cor, pelo seu peso. O olhar que dizia, tu não pertences aqui. Amara saiu da reunião com o maxilar cerrado e uma sensação de injustiça a corroê-la por dentro. A narrativa de Sofia estava a funcionar. Estavam a tentar pintá-la como a negra zangada, a gorda difícil. Era uma tática velha, mas dolorosamente eficaz. Naquela noite, Amara mal conseguiu dormir. As palavras de Ricardo ecoavam na sua cabeça. Imagem é tudo. Seria mesmo. O seu talento, as suas ideias, a sua dedicação, nada disso importava se a embalagem não fosse a correta. Foi então que, quase por acaso, a verdade sobre a profundidade da sabotagem de Sofia se revelou. Amara tinha ficado até mais tarde no escritório para aperfeiçoar uns detalhes da sua apresentação para a Vinhas Douradas. A maioria dos colegas já tinha saído. Ao passar pela secretária de Sofia, viu que o computador dela estava ligado e desbloqueado. Sofia devia ter saído à pressa. Normalmente, Amara nunca faria tal coisa. Mas um impulso, uma intuição forte, fê-la parar. Fê-la parar. Hesitou por um momento, mas a sensação de que algo muito errado estava a acontecer era demasiado forte. Com o coração a bater descontroladamente, espreitou o ecrã. Estava aberto um ficheiro com o nome Apresentação Vinhas Douradas, Amara Final. Curiosa e apreensiva, abriu-o. O que viu gelou até aos ossos. Eram os seus slides, sim, mas adulterados. Os seus designs mais inovadores tinham sido substituídos por versões simplificadas, quase medíocres. A paleta de cores vibrantes tinha sido atenuada, a tipografia arrojada substituída por algo anônimo. Era uma caricatura do seu trabalho, esvaziada de toda a sua força e originalidade. Ao lado, numa outra pasta, encontrou a Apresentação Vinhas Douradas, Sofia proposta. Abriu-a também. O trabalho de Sofia, polido e elegante, mas que, para o olho treinado de Amara, continha fragmentos inconfundíveis das suas próprias ideias, dos conceitos que tinha partilhado nas primeiras reuniões, agora habilmente disfarçados e incorporados no trabalho da outra. Amara sentiu uma onda de náusea. Sofia não estava apenas a tentar ofuscá-la, estava a tentar destruí-la profissionalmente, fazendo-a parecer incompetente aos olhos do cliente e da direção. Recuou da secretária de Sofia, as mãos a tremer. A raiva que sentia era fria e cortante. Não era apenas sobre um projeto ou sobre uma promoção. Era sobre o seu direito de existir e de ser reconhecida pelo que era, pelo seu talento, não apesar da sua aparência, mas com ela. Naquele momento a ideia de se demitir, de fugir daquela toxicidade pareceu tentadora. Mas depois a voz de Dona Lourdes ecoou na sua mente. Não deixe que apaguem a sua luz. E a lembrança do professor universitário. E todas as pequenas humilhações, os olhares de lado, os comentários condescendentes. Não, ela não ia fugir. Ela ia lutar. Com uma nova determinação, Amara voltou à sua própria secretária. Abriu o seu portátil e começou a trabalhar. Tinha um plano. Nos dias que se seguiram, Amara moveu-se com uma calma exterior que desmentia a tempestade interior. Continuou a polir a sua verdadeira apresentação para a Vinhas Douradas, tornando-a ainda mais impactante. Ao mesmo tempo, organizava meticulosamente as suas provas contra Sofia, as versões datadas dos seus ficheiros, os e-mails que provavam a exclusão, as capturas de ecrã da sabotagem que descobrira. Teve uma conversa com Tiago, num tom neutro, quase casual. Tiago, vai estar na apresentação final à Vinhas Douradas, certo? Ele confirmou, parecendo um pouco nervoso. Sim, o Ricardo quer que os juniores observem. Ótimo, disse Amara. Gostava que prestasses especial atenção à evolução dos conceitos. Sabes, desde as primeiras ideias que discutimos até ao que vai ser apresentado. Ela olhou nos olhos sem acusação, apenas com uma intensidade tranquila. Tiago engoliu em seco. Claro, Amara, vou estar atento. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava, que algo estava em jogo. A sua consciência parecia cada vez mais pesada. A véspera da apresentação foi tensa.
Amara ensaiou a sua parte vezes sem conta, não apenas o conteúdo do seu design, mas também as palavras que usaria para expor a verdade, caso decidisse ir por esse caminho. A decisão ainda pairava, incerta. Seria demasiado arriscado? Poderia sair-lhe o tiro pela culatra? Dona Lourdes encontrou-a na copa, a olhar fixamente para uma chávena de chá intocada. Amanhã é o grande dia, menina. Amara sentiu. Sim, Dona Lourdes, e estou com um medo que nem lhe digo. Dona Lourdes pousou a sua esfregona. O medo é natural, filha. Mostra que se importa. Mas a coragem não é não ter medo. É ir em frente, mesmo com ele. Fez uma pausa e depois acrescentou com um brilho nos olhos. E lembre-se, a verdade tem perna curta, mas corre mais depressa no fim. As palavras de Dona Lourdes deram a Amara o último impulso de que precisava. Ela não ia deixar que o medo a paralisasse. O dia da apresentação chegou cinzento e chuvoso, como se o céu de Lisboa espelhasse o estado de espírito de Amara. A sala de reuniões principal da Criarte estava impecavelmente arranjada. De um lado da longa mesa de vidro sentavam-se os representantes da Vinhas Douradas, 2 homens e uma mulher de ar sério e expectante. Do outro, Ricardo, o diretor criativo, alguns gestores de conta e, claro, Sofia e Amara. Tiago estava sentado discretamente num canto, com o seu bloco de notas. Sofia foi a primeira a apresentar. Irradiava confiança. O seu discurso era fluido, os seus slides elegantes. Apresentou a sua campanha, que, como Amara já sabia, era tecnicamente competente, visualmente agradável, mas desprovida de qualquer rasgo de gênio ou verdadeira originalidade. Incorporava de forma diluída alguns dos conceitos que Amara tinha explorado inicialmente, mas sem a profundidade ou a paixão do trabalho original de Amara. Os clientes pareciam satisfeitos, mas não extasiados. Ricardo sorria, orgulhoso da sua protegida. Finalmente chegou a vez de Amara. Sentiu todos os olhares sobre si. O seu coração batia como um tambor descontrolado. Respirou fundo. Bom dia a todos. O meu nome é Amara Baptista e é um prazer apresentar-vos a minha visão para Vinhas Douradas. Ela começou por projetar não os slides medíocres que Sofia tinha plantado, mas sim a sua verdadeira proposta. À medida que falava, a sua voz ganhava firmeza. Explicou a inspiração por detrás de cada elemento, as texturas que evocavam a terra árida e fértil do Douro, as cores que capturavam o pôr do sol sobre as vinhas, a tipografia que combinava a robustez da tradição com a elegância da modernidade. As imagens eram poderosas, os conceitos inovadores. Via-se paixão, via-se alma. Os representantes da Vinhas Douradas inclinaram-se para a frente, visivelmente interessados. Os rostos antes impassíveis agora demonstravam curiosidade, até mesmo entusiasmo. Quando terminou de apresentar o seu conceito original, fez uma pausa. Olhou para Ricardo, depois para Sofia, cujo sorriso começava a vacilar. Esta é a campanha que desenvolvi com dedicação para a Vinhas Douradas, disse Amara, a sua voz clara e calma. No entanto, sei que circula internamente uma outra versão, significativamente diferente, que me foi atribuída. Silêncio na sala. Ricardo franziu o sobrolho. Sofia ficou pálida. Amara continuou projetando lado a lado alguns dos seus slides originais e as versões adulteradas. Como podem ver, existem discrepâncias notáveis. Sem levantar a voz, sem fazer acusações diretas, começou a apresentar as provas da sabotagem. Mostrou as datas de criação dos ficheiros, os registros de acesso. Mencionou o feedback que recebera sobre a sua falta de colaboração e projeção intimidante. Sempre acreditei que o trabalho deve falar por si, disse ela, olhando diretamente para os clientes. E o meu trabalho é este, um trabalho feito com integridade, paixão e um profundo respeito pela vossa marca. A tensão na sala era palpável. Os representantes da Vinhas Douradas trocavam olhares significativos. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Sofia estava lívida. Os seus olhos azuis fuzilavam Amara com uma mistura de raiva e pânico. Tentou interromper. Isto é um absurdo. Amara, estás a sentir-te bem? Talvez a pressão. Mas a representante mais velha da Vinhas Douradas, uma mulher de cabelo grisalho e olhar astuto chamada Dona Antônia, levantou uma mão. Por favor, Sinta Azevedo, deixe a Cyril Baptista terminar. Estamos muito interessados no que ela tem a dizer. Amara agradeceu com um aceno de cabeça. Obrigada. Olhou brevemente para Tiago, que estava no seu canto, de cabeça baixa, a rabiscar furiosamente no seu bloco. Num impulso, Amara perguntou. Tiago, tu tiveste acesso a algumas das versões preliminares dos meus conceitos, não foi? Recordas de termos discutido a abordagem das texturas inspiradas nos socalcos do Douro há algumas semanas?
Todos os olhares se viraram para Tiago. Ele levantou a cabeça, o rosto vermelho. Por um momento, Amara pensou que ele ia negar, que o medo o ia consumir. Mas então ele respirou fundo e disse, a voz um pouco trêmula, mas clara: Sim. Sim! Lembro-me perfeitamente, Amara. E estava brilhante. Um pequeno sorriso aflorou os lábios de Amara. Aquela pequena confirmação, vinda de um colega, era mais uma peça no puzzle da verdade. Como podem ver, continuou Amara, voltando-se para os clientes, a minha intenção sempre foi apresentar o meu melhor trabalho. Um trabalho que acredito que verdadeiramente capta a essência e o potencial da Vinhas Douradas. Qualquer outra versão que tenha chegado ao vosso conhecimento não reflete a minha visão nem a minha capacidade profissional. Terminou a sua apresentação com um slide simples que continha apenas o seu nome e o logótipo que criara para a Vinhas Douradas, um design elegante e poderoso que todos na sala agora viam com novos olhos. Houve um longo silêncio. Dona Antônia da Vinhas Douradas foi a primeira a quebrá-lo. Sr. Baptista, disse ela, voz grave. Estamos impressionados, não apenas com a qualidade inegável do seu conceito original, que é de facto excepcional, mas também com a sua coragem e integridade ao apresentar esta situação de forma tão clara e factual. Olhou de relance para Sofia, cujo rosto era uma máscara de fúria contida, e depois para Ricardo, que parecia querer desaparecer da sala. Teremos de discutir isto internamente na Criarte, disse Ricardo, a voz embargada. Garanto-vos que esta situação será devidamente investigada. Esperamos que sim, respondeu secamente o outro representante da Vinhas Douradas, porque, da nossa parte, a decisão está tomada. Queremos que a Sra. Amara Baptista lidere a nossa conta, e queremos a campanha que ela nos apresentou hoje. O queixo de Sofia caiu. Ricardo engoliu em seco, mas assentiu. Como desejarem. A reunião terminou pouco depois, num ambiente carregado. Enquanto os clientes se despediam de Amara com apertos de mão calorosos e palavras de encorajamento, Sofia saiu apressadamente da sala, sem olhar para ninguém. Amara sentia as pernas a tremer, mas manteve-se firme. Tinha feito o que tinha a fazer. Nos dias que se seguiram, a Criarte Lisboa foi abalada por um terremoto silencioso. A investigação interna, embora conduzida com a discrição habitual das empresas em modo de contenção de danos, foi inevitável. As provas apresentadas por Amara eram demasiado fortes e a exigência do cliente era clara. Sofia foi chamada a várias reuniões a portas fechadas. Os boatos nos corredores eram intensos. Alguns defendiam-na, falando em inveja e mal-entendidos. Outros, que talvez já tivessem sofrido com as suas táticas no passado, abanavam a cabeça com um ar de «eu bem sabia». No final, Sofia não foi despedida. A influência da sua família, provavelmente, falou mais alto. Mas a sua ascensão meteórica na agência foi travada bruscamente. Foi-lhe retirada a responsabilidade de grandes contas e a sua credibilidade junto dos colegas e da direção ficou irremediavelmente manchada. Tornou-se uma figura mais isolada, o seu brilho artificial baço e arranhado. Amara, por outro lado, viu o seu estatuto mudar. O respeito que lhe era devido pelo seu talento começou finalmente a materializar-se. Colegas que antes a ignoravam ou a tratavam com condescendência, agora procuravam a sua opinião. Alguns até lhe pediram desculpa em privado por não terem percebido ou por não terem tido a coragem de falar. Tiago foi um deles. Aproximou-se de Amara uns dias depois, o olhar penitente. Amara, eu queria pedir-te desculpa por não ter dito nada antes. Eu vi algumas coisas, suspeitei de outras, mas fui um cobarde. Amara olhou para ele. Viu a sinceridade no seu rosto. Obrigada por teres falado na reunião, Tiago. Significou muito. Era o mínimo que podia fazer, disse ele. Admiro muito a tua coragem e o teu trabalho, claro. Current Part, Characters 4000, Total Characters 1988. Dona Lourdes, ao encontrar Amara no dia seguinte à apresentação, abriu um sorriso que ia de orelha a orelha. Então, menina Amara, a luz brilhou forte, hein? Amara riu, um riso genuíno e aliviado que não sentia há muito tempo. Brilhou, Dona Lourdes, graças ao seu empurrãozinho também. Que nada, menina. O mérito é todo seu. Dona Lourdes piscou-lhe o olho e continuou o seu trabalho. Mas Amara viu o orgulho nos seus olhos. Liderar a conta da Vinhas Douradas foi um desafio intenso, mas gratificante. Amara trabalhou de perto com a equipa do cliente, que valorizava as suas ideias e respeitava a sua visão. A campanha foi um sucesso estrondoso, elogiada pela sua originalidade e pela forma como capturava a alma da marca.
Ganhou prémios, e o nome de Amara Baptista começou a ser reconhecido no meio publicitário português. Claro que nem tudo se transformou num mar de rosas da noite para o dia. O preconceito não desaparece com uma única vitória. Amara ainda apanhava olhares enviesados, ainda ouvia comentários ocasionais que a faziam cerrar os dentes. Mas algo fundamental tinha mudado, ela própria. A experiência, por mais dolorosa e desgastante que tivesse sido, tinha fortalecido. Tinha-lhe ensinado o valor da sua própria voz e a importância de lutar por aquilo em que acreditava. Já não era apenas a designer talentosa que tentava sobreviver num ambiente hostil. Era Amara Baptista, uma mulher negra, obesa, brilhante, que não tinha medo de ocupar o seu espaço e de exigir respeito. A cultura na Criarte Lisboa também começou, lentamente, a dar sinais de mudança. A frontalidade de Amara e as consequências das ações de Sofia serviram de alerta. Começaram a surgir discussões mais abertas sobre diversidade e inclusão, não apenas como palavras da moda para impressionar clientes, mas como valores a serem verdadeiramente implementados. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas uma semente tinha sido plantada. Alguns meses mais tarde, numa noite fria de inverno, Amara estava no seu apartamento, a saborear uma taça de vinhas douradas, o vinho cuja imagem ela ajudara a transformar. Olhou pela janela para as luzes de Lisboa. Lembrou-se do dia em que chegou a Criarte, cheia de sonhos, mas também carregada de inseguranças. Lembrou-se da solidão, da frustração, da raiva contida. Agora, sentia uma paz que lhe era desconhecida. Uma paz conquistada com esforço. Pegou no seu caderno de esboços. As ideias fluíam, vibrantes e cheias de cor. Já não desenhava apenas para os outros, para provar o seu valor. Desenhava por si, pela alegria pura da criação. O telefone tocou. Era Tiago. Amara, estás ocupada? Um grupo de nós vai beber um copo aqui perto. Queres vir? Amara sorriu. Os convites tinham se tornado mais frequentes, mais genuínos. Claro, Tiago. Daqui a pouco apareço. Desligou o telefone e foi ao espelho. Olhou para o seu reflexo. A mulher que a encarava era forte, resiliente. As suas curvas, a sua pele escura, o seu cabelo afro. Tudo parte dela, tudo belo. Já não via uma armadura, via apenas ela. Amara Baptista. E pela primeira vez em muito, muito tempo, sorriu para si mesma, um sorriso largo, aberto, sem reservas. A luta, sabia ela, nunca terminaria por completo. Mas agora ela estava pronta. Mais do que pronta. Ela estava em casa, no seu próprio corpo, na sua própria pele. E isso, percebeu, era a maior vitória de todas. O respeito, afinal, começava ali mesmo, por dentro. E o céu brilhava intensamente, iluminando o caminho à frente.